Título, segunda lição. Senhoras e senhores, quase ao mesmo tempo em que Breuer praticava talk and cure, cura de conversação, com sua paciente, começava o grande Charcot em Paris, com as doentes histéricas da Salpêtrière, as investigações de onde havia de surgir nova concepção de enfermidade. Estes resultados não podiam, naquela ocasião, ser conhecidos em Viena, quando, porém, cerca de 10 anos mais tarde, Breuer e eu publicávamos nossa Preliminary Communication, comunicação preliminar, sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos relacionada com o tratamento catártico da primeira doente de Breuer, 1893. Já nos achávamos de todo sob a influência das pesquisas de Charcot. A nosso ver, os acontecimentos patogênicos de nossos doentes, isto é, os traumas psíquicos, eram equivalentes dos traumas físicos, cuja influência nas paralisias histéricas fora precisada por Charcot, e a hipótese dos estados hipnoides de Breuer nada mais é que o reflexo da reprodução artificial daquelas paralisias traumáticas que Charcot obtivera durante a hipnose. O grande observador francês de quem fui discípulo em 1885 e 1886 não era propenso às concepções psicológicas. Foi seu discípulo Pierre Janet, ou Janet, que tentou penetrar mais intimamente os processos psíquicos particulares da histeria, e nós seguimos-lhes o exemplo, tomando a divisão da mente e a dissociação da personalidade como ponto central de nossa teoria. Segundo a de Janet, que leva em grande conta as ideias dominantes na França sobre o papel da hereditariedade e da degeneração, a histeria é uma forma de alteração degenerativa do sistema nervoso que se manifesta pela fraqueza congênita do poder de síntese psíquica. Os pacientes histéricos seriam, desde o princípio, incapazes de manter como um todo a multiplicidade dos processos mentais, e daí a dissociação psíquica. Se me for permitida uma comparação trivial, mas precisa, direi que o paciente histérico de Janet lembra uma pobre mulher que saiu a fazer compras e volta carregada de pacotes, não podendo só com 2 braços e 10 dedos conter toda a pilha. Cai-lhe primeiro um embrulho ao inclinar-se para levantá-lo, cai-lhe outro, e assim sucessivamente, contrariando, porém, esta suposta fraqueza mental
dos pacientes histéricos podem observar-se neles, além dos fenômenos de capacidade diminuída, outros, por assim dizer, compensadores de exaltação parcial da eficiência durante o tempo em que a doente de Breuer esquecera a língua materna e outros idiomas, exceto o inglês. Era tal a facilidade com que falava este último que chegava a ponto de ser capaz, diante de um livro alemão, de traduzi-lo à primeira vista, perfeita e corretamente. Quando eu, mais tarde, prosseguia sozinho as pesquisas iniciadas por Breuer, fui levado a outro ponto de vista a respeito da dissociação histérica, a divisão da consciência. Era fatal essa divergência, aliás, decisiva para o resultado futuro, visto que eu não partia como Janet de experiências de laboratório e sim do trabalho terapêutico. O que sobretudo me impelia era a necessidade prática. O procedimento catártico, como Breuer o praticava, exigia previamente a hipnose profunda do doente, pois só no estado hipnótico é que tinha este o conhecimento das ligações patogênicas que, em condições normais, lhe escapavam. Tornou-se-me logo enfadonho o hipnotismo como recurso incerto e algo místico. E quando verifiquei que, apesar de todos os esforços, não conseguia hipnotizar senão parte de meus doentes, decidi abandoná-lo, tornando o procedimento catártico independente dele. Como não podia modificar à vontade o estado psíquico dos doentes, procurei agir mantendo-os em estado normal. Parecia isto, a princípio, empresa insensata e sem probabilidade de êxito. Tratava-se de fazer o doente contar aquilo que ninguém, nem ele mesmo, sabia. Como esperar consegui-lo? O auxílio me veio da recordação de uma experiência de Bernheim, singularíssima e instrutiva, a que eu assistira em Nancy em 1889. Bernheim nos havia então mostrado que as pessoas por ele submetidas ao sonambulismo hipnótico e que nesse estado tinham executado atos diversos só aparentemente perdiam a lembrança dos fatos ocorridos, sendo possível despertar nelas
tal lembrança mesmo no estado normal, quando interrogadas a propósito do que havia acontecido durante o sonambulismo, afirmavam de começo nada saber, mas se ele não cedia, insistindo com elas e assegurando-lhes que era possível lembrar, a recordação vinha sempre de novo à consciência. Progredi do mesmo modo com os meus doentes. Quando chegávamos a um ponto em que nos afirmavam nada mais saber, assegurava-lhes que sabiam, que só precisavam dizer, e ia mesmo até afirmar que a recordação exata seria a que lhes apontasse no momento em que lhes pusesse a mão sobre a fronte. Dessa maneira pude, prescindindo do hipnotismo, conseguir que os doentes revelassem tudo quanto fosse preciso para estabelecer os liames existentes entre as cenas patogênicas olvidadas e os seus resíduos, travessão, os sintomas. Esse processo era, porém, ao cabo de algum tempo, extenuante, inadequado para uma técnica definitiva. Não o abandonei, contudo, sem tirar das observações feitas conclusões decisivas. Vi confirmado assim que as recordações esquecidas não se haviam perdido, jaziam em poder do doente e, prontas a ressurgir em associação com os fatos ainda sabidos, mas alguma força as detinha, obrigando-as a permanecer inconscientes. A existência desta força pode ser seguramente admitida, pois sentia-se-lhe a potência quando, em oposição a ela, se intentava trazer à consciência do doente as lembranças inconscientes. A força que mantinha o estado mórbido fazia-se sentir como resistência do enfermo. Nesta ideia de resistência, alicercei então minha concepção acerca dos processos psíquicos na histeria para o restabelecimento do doente. Mostrou-se indispensável suprimir estas resistências, partindo do mecanismo da cura. Podia-se formar ideia muito precisa da gênese da doença. As mesmas forças que hoje, como resistência, se opõem a que o esquecido volte à consciência, deveriam ser as que antes tinham agido, expulsando da consciência os acidentes patogênicos correspondentes a esse processo por mim formulado
dei o nome de repressão e julguei-o demonstrado pela presença inegável da resistência. Podia-se ainda perguntar, sem dúvida, que força era essa e quais as condições da repressão, em que reconhecemos agora o mecanismo patogênico da histeria, um exame comparativo das situações patogênicas, conhecidas graças ao tratamento catártico, permitia dar a conveniente resposta. Tratava-se, em todos os casos, do aparecimento de um desejo violento, mas em contraste com os demais desejos do indivíduo e incompatível com as aspirações morais, estéticas da própria personalidade. Produzia-se um rápido conflito e o desfecho dessa luta interna era sucumbir à repressão, à ideia que aparecia na consciência, trazendo em si o desejo inconciliável, sendo a mesma expulsa da consciência e esquecida juntamente com as respectivas lembranças. Era, portanto, a incompatibilidade entre a ideia e o ego do doente, o motivo da repressão, as aspirações individuais, éticas e outras. Eram as forças repressivas, a aceitação do impulso desejoso, incompatível ou o prolongamento do conflito teriam despertado intenso desprazer. A repressão evitava o desprazer, revelando-se desse modo um meio de proteção da personalidade psíquica. Dos muitos casos por mim observados, quero relatar-lhes um apenas, no qual são patentes os aspectos determinantes e a vantagem da repressão. Para não me afastar do meu propósito, sou forçado a resumir esta história clínica, deixando de lado importantes hipóteses. A paciente era uma jovem que perdera recentemente o pai, depois de tomar parte carinhosamente nos cuidados ao enfermo. Travessão. Situação análoga à da doente de Breuer. Nascera quando a irmã mais velha se casou. Uma simpatia particular para o novo cunhado, que se mascarava por disfarce de ternura familiar. Esta irmã adoeceu logo depois e veio a falecer durante a ausência da minha doente e de sua mãe. Estas foram chamadas urgentemente, sem notícia completa do doloroso acontecimento. Quando a moça chegou ao leito da morta, correu-lhe na mente por um rápido instante uma ideia mais ou menos assim, abre aspas, ele agora está livre, pode
desposar-me, fecha aspas. É-nos lícito admitir como certo que esta ideia, denunciando-lhe a consciência o intenso amor que, sem o saber, tinha ao cunhado, foi logo entregue à repressão pelos próprios sentimentos revoltados. A jovem adoeceu com graves sintomas histéricos e, quando comecei a tratá-la, tinha esquecido não só aquela cena junto ao leito da irmã, como também o concomitante sofrimento indigno e egoísta. Mas recordou-se de tudo durante o tratamento, reproduziu o incidente patogênico com sinais de intensa emoção e curou-se. Talvez possa ilustrar o processo de repressão e a necessária relação deste com a resistência mediante uma comparação grosseira tirada de nossa própria situação neste recinto. Imaginem que nesta sala e neste auditório, cujo silêncio e cuja atenção eu não saberia louvar suficientemente, se acha, no entanto, o indivíduo comportando-se de modo inconveniente, perturbando-nos com risotas, conversas e batidas de pé, desviando-me a atenção de minha incumbência. Declaro não poder continuar assim a exposição. Diante disso, alguns homens vigorosos dentre os presentes se levantam e, após ligeira luta, põe o indivíduo fora da porta. Ele está agora reprimido e posso continuar minha exposição. Para que, porém, não se repita o incômodo, se o elemento perturbador tentar penetrar novamente na sala, os cavalheiros que me satisfizeram à vontade levam as respectivas cadeiras para perto da porta e, consumada a repressão, se postam como resistências. Se traduzirmos agora os dois lugares, sala e vestíbulo, para a psique como consciente e inconsciente, os senhores terão uma imagem mais ou menos perfeita do processo de repressão. Os senhores podem ver desde logo onde está a diferença entre nossa concepção e a de Janet. Não atribuímos à divisão psíquica a incapacidade inata para a síntese da parte do aparelho psíquico, mas explicamo-lo dinamicamente pelo conflito de forças mentais contrárias, reconhecendo nele o resultado de uma luta ativa da parte dos dois agrupamentos psíquicos entre si. De nossa concepção surge
novos problemas em grande número. Os conflitos psíquicos são excessivamente frequentes. Observa-se com muita regularidade o esforço do eu para se defender de recordações penosas, sem que isso produza a divisão psíquica. É forçoso, portanto, admitir que outras condições são também necessárias para que do conflito resulte a dissociação. Concordo de boa vontade que, com a hipótese da repressão, estamos não no remate, mas antes no limiar de uma teoria psicológica. Só passo a passo podemos avançar, esperando que um trabalho posterior, mais aprofundado, aperfeiçoe os conhecimentos. Os presentes devem abster-se de examinar o caso da doente de Breuer sob o ponto de vista da repressão. Essa história clínica não se presta para isso, porque foi obtida sob o influxo do hipnotismo. Só prescindido deste último poderão perceber a resistência e a repressão e formar ideia exata dos processos patogênicos reais. A hipótese encobre a resistência, deixando livre e acessível um determinado setor psíquico, em cujas fronteiras, porém, acumula as resistências, criando para o resto uma barreira intransponível. O que de mais importante nos proporcionou a observação de Breuer foi esclarecer as relações dos sintomas com as experiências patogênicas ou traumas psíquicos, resultado que não devemos deixar de focalizar agora sob o ponto de vista da teoria da repressão. À primeira vista, com efeito, não se percebe como, partindo da repressão, se pode chegar à formação dos sintomas em lugar de trazer uma complicada dedução teórica. Prefiro retomar a comparação que há pouco nos serviu. Suponhamos que com a expulsão do perturbador e com a guarda à porta não terminou o incidente. Pode muito bem ser que o sujeito irritado e sem nenhuma consideração continue a nos dar que fazer. Ele já não está aqui conosco, ficamos livres de sua presença, dos motejos, dos apartes, mas a expulsão foi, por assim dizer, inútil, pois lá de fora ele dá um espetáculo insuportável e com berros e murros na porta nos perturba a conferência mais do que antes. Em tais conjunturas poderíamos felicitar-nos se o nosso honrado presidente, o Dr. Stanley Hall, quisesse assumir o papel de medianeiro e pacificador. Iria parlamentar com o nosso intratável companheiro
e voltaria pedindo-nos que o recebêssemos de novo, garantindo-nos um comportamento conveniente daqui por diante. Graças à autoridade do Dr. Hall, condescendemos em desfazer a repressão, voltando a paz e o sossego. Eis uma representação muito apropriada da missão que cabe ao médico na terapêutica psicanalítica das neuroses. Agora, para dizê-lo sem rebuços, chegamos à convicção, pelo exame dos doentes histéricos e outros neuróticos, de que a repressão das ideias a que o desejo insuportável está apenso malogrou. Expeliram-nas da consciência e da lembrança. Com isso, os pacientes se livraram aparentemente de grande soma de dissabores. Mas o impulso desejoso continua a existir no inconsciente, à espreita de oportunidade para se revelar. Concebe a formação de um substituto do reprimido, disfarçado e irreconhecível, para lançar a consciência, substituto ao qual logo se liga a mesma sensação de desprazer que se julgava evitada pela repressão. Esta substituição da ideia reprimida, o sintoma, é protegida contra as forças defensivas do ego e, em lugar do breve conflito, começa então o sofrimento interminável. No sintoma, a par dos sinais do disfarce, podem reconhecer-se traços de semelhança com a ideia primitivamente reprimida. Pelo tratamento psicanalítico, desvenda-se o trajeto ao longo do qual se realizou a substituição, e para a recuperação é necessário que o sintoma seja reconduzido pelo mesmo caminho até a ideia reprimida. Uma vez restituído à atividade mental consciente aquilo que fora reprimido, e isso pressupõe que consideráveis resistências tenham sido desfeitas, o conflito psíquico que, desse modo, se originara e que o doente quis evitar, alcança, orientado pelo médico, uma solução mais feliz do que a oferecida pela repressão. Há várias dessas soluções para rematar satisfatoriamente conflito e neurose, as quais, em determinados casos, podem combinar entre si, ou a personalidade do doente se convence de que repelira sem razão o desejo e consente em aceitá-lo total ou parcialmente, ou este mesmo desejo é dirigido para um alvo irrepreensível e mais elevado, o que se chama sublimação do desejo.
ou finalmente reconhece como justa a repulsa. Nesta última hipótese, o mecanismo da repressão automático, por isso mesmo insuficiente, é substituído por um julgamento de condenação com a ajuda das mais altas funções mentais do homem. O controle consciente do desejo é atingido. Desculpem-me se porventura não logrei apresentar-lhes mais compreensivelmente estes pontos de vista capitais do método terapêutico hoje denominado psicanálise. A dificuldade não está só na novidade do assunto. A natureza dos desejos incompatíveis que, não obstante a repressão, continuam a dar sinal de si no inconsciente, e os elementos determinantes subjetivos e constitucionais que devem estar presentes em qualquer pessoa antes do malogro da repressão podem ocorrer e um substituto ou sintoma ser formado. Sobre tudo isto, procurarei esclarecer em algumas observações posteriores.